Norma Brasileira de Contabilidade, NBCT-SP 08, de 22 de setembro de 2017. Aprova NBCT-SP 08. Ativo intangível. O Conselho Federal de Contabilidade, considerando o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais e que, mediante acordo firmado com a IFAC, que autorizou, no Brasil, o CFC como um dos tradutores de suas normas e publicações, outorgando os direitos de realizar tradução, publicação e distribuição das normas internacionais e demais pronunciamentos em formato eletrônico, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na linha F do artigo 6º do Decreto-Lei N. Indicador Ordinal Masculino 9.295.946, alterado pela Lei N. Indicador Ordinal Masculino 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu plenário a seguinte norma brasileira de contabilidade, NBC, elaborada de acordo com a IPSAS 31, Intangible Assets, editada pelo International Public Sector Accounting Standards Board da International Federation Indicador Ordinal Masculino. FE Contantes, IPSASB/IFAC. NBCT-SP 08, Ativo Intangível. Objetivo. 1. O objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contábil dos ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente em outra norma. Esta norma exige que a entidade reconheça o ativo intangível se, e somente se, os critérios especificados forem atendidos. A norma também especifica como mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos. Alcance. 2. A entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve aplicar esta norma na contabilização de ativos intangíveis. 3. Esta norma se aplica à contabilização de ativos intangíveis, exceto: a linha A. Ativos intangíveis dentro do alcance de outra NBCT-SP. A linha B. Ativos financeiros que representem: Item 1. Caixa. Item 2. Instrumento patrimonial de entidade não controlada, individual ou conjuntamente, ou não coligada. Item 3. Direito contratual para receber dinheiro ou outro ativo financeiro ou para permutar ativos e passivos financeiros em condições favoráveis. Item 4. Contrato que pode ser liquidado por instrumentos patrimoniais não derivativos, A linha V. Contrato que pode ser liquidado por instrumentos patrimoniais derivativos que possam ser liquidados por número fixo de instrumentos patrimoniais não derivativos. A linha C. Reconhecimento e mensuração de ativos oriundos de exploração e avaliação de recursos minerais. A linha D. Gastos com desenvolvimento e extração de minerais, petróleo, gás natural e recursos naturais não renováveis semelhantes. A linha E. Ativos intangíveis adquiridos na combinação de negócios no setor público. A linha F. Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, GORIL, decorrente de combinação de negócios no setor público. A linha G. Direitos e poderes conferidos pela legislação, Constituição ou por meios equivalentes. A linha H. Ativos tributários diferidos. A linha I. Custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis resultantes de direitos contratuais de seguradora em contratos de seguro dentro do alcance de norma específica. Nos casos em que a norma específica não identificar os critérios de divulgação, aplicam-se a esses ativos os critérios de divulgação desta norma. A linha J. Ativos intangíveis não circulantes, classificados como mantidos para venda,
ou incluídos em grupo de ativos que estejam classificados como mantidos para venda. A linha K. Itens do patrimônio cultural intangível. No entanto, as exigências de divulgação dos itens 115 a 127 se aplicam a esses itens quando reconhecidos. 4. Esta norma se aplica às entidades do setor público, conforme o alcance definido na NBC-TSP Estrutura Conceitual. 5. Não convergido. 6. Quando outra NBC-TSP tratar de um tipo específico de ativo intangível, prevalece o conteúdo de tal norma específica. Por exemplo, esta norma não se aplica a linha A. Ativos intangíveis mantidos para venda no curso normal das operações da entidade. A linha B. Arrendamentos mercantis que não sejam, para explorar ou utilizar minério, petróleo, gás natural e recursos não renováveis semelhantes, acordos de licenciamento para itens, tais como fitas cinematográficas, registros de vídeo, peças de teatro, manuscritos, patentes e direitos autorais, copyrights, propriedade mantida por arrendatário que seja contabilizada como propriedade para investimento, propriedade para investimento disponibilizada pelos arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis operacionais, ativos biológicos fornecidos por arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis. A linha C. Ativos decorrentes de benefícios a empregados. A linha D. Ativos financeiros apresentados no item 3b, A linha E. Reconhecimento e mensuração inicial de ativos e concessão de serviços dentro do alcance da NBC-TSP 05, contratos de concessão de serviços públicos, concedente. Entretanto, esta norma se aplica à mensuração subsequente à divulgação de tais ativos. 7. Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem forma física, como disco, como no caso de software, documentação jurídica, no caso de licença ou patente, ou em um filme. Ao determinar se o ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como ativo imobilizado, de acordo com a NBC-TSP 07, ativo imobilizado, ou como ativo intangível nos termos desta norma, a entidade deve avaliar qual elemento é mais significativo. Por exemplo, software de máquina ferramenta controlada por computador, que não funciona sem esse software específico, é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado. Ele se aplica ao sistema operacional de computador. Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. 8. Esta norma se aplica a, entre outros, gastos com propaganda, treinamento, início das operações, também denominados gastos pré-operacionais, e atividades de pesquisa e desenvolvimento. As atividades de pesquisa e desenvolvimento se destinam à produção de conhecimento. Portanto, apesar de poderem gerar um ativo com forma física, por exemplo, um protótipo, o elemento físico do ativo é secundário em relação ao seu componente intangível, isto é, o conhecimento incorporado a ele. 9. No caso de arrendamento mercantil financeiro, o ativo correspondente pode ser tangível ou intangível. Após o reconhecimento inicial, o arrendatário aplica esta norma para a contabilização do ativo intangível. Direitos cedidos por meio de contratos de licenciamento para itens, como filmes cinematográficos, gravações em vídeo, peças, manuscritos, patentes e direitos autorais se enquadram nesta norma. 10. As exclusões do alcance desta norma podem ocorrer no caso de determinadas atividades ou transações tão especializadas que dão origem a questões contábeis que exigem tratamento diferenciado. Essas questões ocorrem na contabilização de gastos com a exploração ou desenvolvimento e extração de petróleo, gás e depósitos minerais de indústrias extrativas e no caso de contratos de seguro. Portanto, esta norma não é aplicável a tais atividades e contratos. Entretanto, esta norma se aplica a outros ativos intangíveis utilizados, caso do software, e a outros gastos incorridos, como gastos pré-operacionais,
por indústrias extrativas ou seguradoras,